Boa tarde, eu me chamo Rosirene, estou cursando a faculdade aqui em Chupim, no Polo Chupinguaia, Pedagogia 2. Eu vou falar um pouquinho sobre o Vygotsky, sobre as teorias que ele defende sobre o ensino. Aqui a gente vê Vygotsky em suas pesquisas na área da psicologia, buscava compreender como o sujeito torna-se capaz de produzir símbolos, ou seja, a linguagem que lhe permite organizar-se na realidade e comunicar-se. Entendia-se que o homem se diferenciava dos animais, pois além de usar instrumentos do mundo físico, ou seja, ferramentas materiais para otimizar-se sua relação com o mundo, também fazia uso de instrumentos psicológicos. Os símbolos nessa relação consideravam-se como instrumentos materiais. Por exemplo, o machado, que ajudava a cortar a árvore, e as vasilhas, que ajudavam a carregar a água, e como um instrumento psicológico, toda a realidade simbólica criada pelo homem com a finalidade de organizar-se indiretamente. A criação de marcas para controlar a passagem do tempo, códigos escritos para garantir a comunicação. Alguns animais, como os chimpanzés, após um treinamento, são capazes de utilizar varas ou banquinhos para pegar frutas numa árvore alta. Mas diante de nossos problemas, a situação não são capazes de criar novas estratégias para resolvê-los. Já os seres humanos, além de utilizar instrumentos para modificar a realidade externa, pegar objetos, afastá-los, etc., também são capazes de criar outros tipos de instrumentos ou símbolos para modificar a sua realidade interna, ampliando a memória, a comunicação e a possibilidade de planejar ou antecipar novos problemas. A linguagem de uma criação não é uma criação solta, espontânea, mas produz-se na relação estreita com o contexto social que ela faz parte, ou seja, as formas de organizar-se no mundo, relacionar-se com o grupo social ao qual pertence. As primeiras palavras e significados chegam à criança através dos adultos e de seu meio social. Isso quer dizer assim que as crianças elas vão aprendendo assim com a gente no dia a dia, né? Eu creio assim que elas vai assim nos observando, e conforme a gente vai desenvolvendo as atividades do dia a dia, a tendência dela é aprender aquilo que a gente está ali incentivando no dia a dia, né? Assim, Vygotsky também propõe que o interpésico torna-se aos poucos extrampsíquico. Isso significa que as formas de comunicação e as palavras que constituem a cultura da criança, circulando em seu meio social, torna-se suas próprias palavras e formas de comunicação dentro dela mesma. Isso não quer dizer que a criança reproduza passivamente os modos de interação do seu grupo social, mas que recria com as suas ações, ou seja, toma o que é marca social do seu grupo e refaz esses códigos de uma forma particular. O comportamento novo que surge numa criança nunca é fruto do nada, mas nasce do velho, isto é, da recombinação de suas experiências acumuladas, as experiências que foram seu grupo social, né? Isso quer dizer que aquilo que é o dia a dia mesmo da criança, o cotidiano. E para exemplificar, né, Vygotsky falava sobre como nascia o gesto de apontar, para que o autor, primeiramente, a criança se esforce para pegar o objeto que está fora de seu alcance, num local alto, por exemplo. Então o adulto pergunta: é aquilo que você quer?
essa sinalização do adulto faz com que, em outras circunstâncias, a criança aponte que quando ele quer algo, né? E a tentativa de pegar transforma-se em apontar através do significado que o adulto dá à situação. O gesto passa a ser usado em diversas outras ocasiões, de uma forma particular que a criança cria, né? Na teoria do desenvolvimento, o humano, proposta por Vygotsky, é um importante papel do outro, seja esse outro uma criança ou um adulto. De acordo com o autor, quando buscamos avaliar o desenvolvimento de uma criança pelo que ela é capaz de resolver sozinha, acabamos por ter uma ideia distorcida de suas reais capacidades, pois certamente ela poderá fazer muito mais coisa se tiver o auxílio de um adulto ou um companheiro mais capazes. E é verdade mesmo. Vamos ver aqui um exemplo citado por Vygotsky. Pode ser que tenha assim duas crianças da mesma idade, não saiba ainda amarrar seus próprios tênis sozinha, de forma espontânea e independente. O desenvolvimento das duas é equivalente com relação a essa tarefa, mas com um adulto do lado, dando algumas dicas, uma delas rapidamente consegue amarrar, enquanto a outra não. Numa próxima tentativa, a criança que foi capaz de finalizar a tarefa com ajuda, provavelmente irá realizar sozinha. Isso quer dizer que as competências das crianças com ajuda revelam o processo do seu desenvolvimento, aquilo que está quase fazendo sozinha. Assim, Vygotsky propõe que buscarmos, percebemos o desenvolvimento de uma criança em qualquer competência lógica de linguagem corporal, né? É preciso atentar-se não é só para que ela realize sozinha, mas para que com ajuda, com pistas, com acompanhamento de alguém mais competente naquela tarefa. Portanto, além de ser importante discriminarmos o nível de desenvolvimento real, o que a criança realiza sozinha. É preciso identificar, né, o nível do desenvolvimento potencial, o que faz com ajuda. Ressalta que a distância entre o nível real e o potencial configura as zonas de desenvolvimento, aproxima onde ocorre as aprendizagens. O que a criança hoje faz com ajuda, amanhã fará sozinha. Isso significa, né, que a gente sempre deve incentivar as crianças a realizar algo, nunca achar que elas não são capazes de fazer, pois elas são capazes de fazer sim. Basta a gente ter paciência para incentivá-las, né? Aqui para Vygotsky, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Isso quer dizer, quando aprende a escrever seu nome, com auxílio da ficha de nomes ou das dicas da professora, a criança só está iniciando o processo de desenvolvimento, que saber escrever seu nome aproximadamente proporciona. A aprendizagem se dá no contexto dos relacionamentos entre as crianças e delas com os adultos, nas conversas, brincadeiras compartilhadas e imitações. Podemos observar também, né, que Vygotsky não sugere estágios ou etapas através dos quais as crianças vão progredindo. Seu olhar para o desenvolvimento não obedece uma linha reta que vai do mais simples ao mais complexo, pois não há um nível de ideia a atingir. Ele pensa na existência de diferentes processos ao mesmo tempo. Assim, a criança está mergulhada no universo simbólico e na linguagem desde que nasce. Pouco a pouco, através da relação com outras crianças, os adultos, essa linguagem se torna também. A criança
não passa a ser social com o desenvolvimento em um ser social desde que nasce. Ao longe do desenvolvimento, vai negociando os significados dos objetos e das palavras com os parceiros, seu contexto cultural. De acordo com o autor, a imitação tem um papel crucial no desenvolvimento. A criança consegue imitar aquilo que está na sua zona de desenvolvimento proximal. Isso quer dizer que ela imita hoje, amanhã ela poderá realizar sozinha, né, as atividades que a gente incentivou ela a fazer hoje no dia a dia. Amanhã, com certeza, ela será capaz, né, de realizar tudo aquilo que lhe foi ensinado de pequeno. Quando ela for grande, ela vai aprimorar mais aquilo, né? E aqui, ó, o grande valor dos conceitos de Vygotsky está nas interações sociais. A valorização das trocas entre as crianças de um grupo e de grupos diferentes, de diferentes idades, de momentos evolutivos, serve como incentivo no desenvolvimento de cada uma. Por isso, a importância do trabalho em grupo na escola, das conversas que compartilharam, experiência em que cada expressa suas conquistas para o outro, contribuindo com o processo assim do seu desenvolvimento de um amigo. Isso quer dizer quando que aparece algo assim na sala de aula, a criança leva alguma coisa. Eu acredito que a gente deve explorar isso para que haja um agrupamento assim com as crianças para que elas interajam com aquilo de novo que o coleguinha trouxe, e a gente pode usar tudo dentro de uma sala de aula. A gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade, né, que aparece para a gente explorar. Olha, o que eu tenho para falar para vocês é isso que eu falei. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.